Ao longo dos anos, a humanidade foi testemunha de alguns dos atos mais chocantes e brutais perpetrados por serial killers. Esses assassinos em série deixaram um rastro de terror e carnificina em suas jornadas criminosas, causando medo e horror nas comunidades onde atuavam. Neste vídeo, vamos explorar os 5 serial killers mais assustadores que já existiram, cujos crimes hediondos continuam a ecoar na consciência coletiva. Eu me chamo Nilson Silva e vou te guiar em mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. Dennis Nilsen foi um serial killer britânico que cometeu uma série de assassinatos na década de 1970 e 1980. Ele nasceu em 23 de novembro de 1945 em Fraserburgh, na Escócia, e faleceu em 12 de maio de 2018 na prisão de Full Sutton, na Inglaterra. Nilsen serviu no exército britânico por alguns anos antes de se tornar um policial civil em Londres. Durante seu tempo na polícia, ele começou a cometer assassinatos e esconder os corpos de suas vítimas. Seus alvos eram jovens homens, muitos deles desabrigados ou desfavorecidos. Ele foi preso em 1983 depois que um encanador encontrou restos humanos bloqueando os canos de seu apartamento. Ao investigar, a polícia descobriu evidências macabras, incluindo restos mortais e evidências de necrofilia. Nilsen confessou ter matado pelo menos 15 pessoas, embora o seu número real de vítimas seja incerto. Seu método de assassinato geralmente envolvia estrangular suas vítimas até a morte. Ele então desmembrava e queimava os corpos ou os escondia sob o assoalho de seu apartamento. Em novembro de 1983, Nilsen foi julgado e condenado à prisão perpétua por 6 assassinatos e 2 tentativas de assassinato. Durante seu tempo na prisão, ele foi mantido isolado dos outros detentos por sua própria segurança. Dennis Nilsen faleceu na prisão em 2018 aos 72 anos de idade. Sua história chocante e seus crimes brutais o tornaram um dos serial killers mais notórios do Reino Unido. Andrei Chikatilo foi um serial killer soviético que cometeu uma série de assassinatos brutais na União Soviética entre 1978 e 1990. Ele nasceu em 16 de outubro de 1936, em Eblochon, na Ucrânia, e faleceu em 14 de fevereiro de 1994. Chikatilo era conhecido como o açougueiro de Rostov e também o estripador vermelho, devido à natureza extremamente violenta e sexual de seus crimes. Suas vítimas eram principalmente crianças, adolescentes e mulheres jovens. Ele foi preso em 1990 depois de uma investigação policial que durou vários anos. Chikatilo confessou ter matado pelo menos 53 pessoas, mas o número real de suas vítimas pode ser ainda maior. Seu modus operandi envolvia atrair suas vítimas para áreas isoladas, onde ele as atacava, mutilava e cometia atos sexuais violentos. Ele frequentemente mutilava e canibalizava partes dos corpos. Durante seu julgamento em 1992, Chikatilo foi condenado por 53 assassinatos e sentenciado à morte. Ele foi executado em 14 de fevereiro de 1994 por um tiro na nuca. Os crimes de Chikatilo causaram grande impacto e choque na União Soviética e no mundo. Sua história é um exemplo sombrio da capacidade humana para o mal extremo e desencadeou discussões sobre segurança pública e a eficácia da aplicação da lei e o tratamento de doenças mentais na sociedade. John Wayne Gacy foi um serial killer norte-americano que cometeu uma série de assassinatos na década de 1970. Ele nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, Illinois, e faleceu em 10 de maio de 1994. Gacy era conhecido como o palhaço assassino devido ao fato de se vestir como palhaço para entreter crianças em festas e eventos locais. Por trás dessa fachada, ele escondia uma personalidade sombria e criminosa. Entre 1972 e 1978,
1978, Gacy assassinou pelo menos 33 jovens e adolescentes do sexo masculino. Suas vítimas eram principalmente rapazes que ele atraiu para sua casa com promessas de emprego ou dinheiro. Uma vez em sua casa, Gacy os dominava, agredia sexualmente e estrangulava. Após cometer os assassinatos, Gacy escondia os corpos em sua própria casa. Muitos deles foram enterrados sobre o piso ou porão ou jogados em um rio próximo. Quando a polícia começou a investigar seu envolvimento em um desaparecimento, Gacy foi preso em dezembro de 1978. E em 1990, Gacy foi condenado por 33 assassinatos e sentenciado à pena de morte. Durante seu julgamento, ele tentou se apresentar como um cidadão respeitável e negou a responsabilidade pelos crimes. No entanto, as evidências encontradas em sua casa e os testemunhos das vítimas e de suas famílias foram fundamentais para sua condenação. Gacy passou mais de uma década no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal em 1994. Seus crimes chocaram a sociedade e deixaram um impacto duradouro. O caso de John Wayne Gacy levou a um maior escrutínio sobre a segurança pública, a identificação de vítimas e o aprimoramento das técnicas de investigação criminal. Jeffrey Dahmer foi um serial killer norte-americano que cometeu uma série de assassinatos chocantes entre 1978 e 1991. Ele nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, e faleceu em 28 de novembro de 1994 enquanto estava preso. Dahmer é conhecido como o canibal de Milwaukee devido à natureza grotesca de seus crimes. Ele foi responsável pela morte de pelo menos 17 homens e rapazes jovens. Suas vítimas eram geralmente escolhidas em áreas marginalizadas, como bares gays e clubes noturnos. Após atrair suas vítimas para sua casa, Dahmer as sedava, abusava sexualmente delas e em seguida as estrangulava ou as matava por outras formas violentas. Ele também praticava atos de necrofilia e canibalismo com os corpos, além de guardar algumas partes como troféus. Dahmer manteve uma rotina macabra de dissolver os corpos em ácido e destruir qualquer evidência incriminadora. No entanto, em 1991, um de seus potenciais alvos conseguiu escapar e alertou a polícia, o que resultou em uma busca em seu apartamento. Lá foram encontrados restos humanos e evidências irrefutáveis de seus crimes. Em 1992, Jeffrey Dahmer foi condenado à prisão perpétua por seus assassinatos. Na prisão, ele foi agredido e acabou sendo morto por um colega de cela em 1994. Edward Gein foi um serial killer e necrófilo norte-americano que cometeu uma série de crimes perturbadores na década de 1950. Ele nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin, e faleceu em 26 de julho de 1984 em um hospital psiquiátrico. Edward Gein era conhecido como um dos assassinos mais notórios da história dos Estados Unidos, devido à natureza bizarra e macabra de seus crimes. Ele era conhecido como o açougueiro de Plainfield, ou o açougueiro de Wisconsin. Gein não foi um assassino em série tradicional, mas seus atos hediondos e seu comportamento perturbador o tornaram um símbolo do mal. Ele era obcecado por sua mãe, que morreu quando ele tinha 39 anos, e passou a desenterrar corpos de mulheres recém-falecidas de cemitérios locais. Ele usava parte dos corpos para fazer troféus e criar objetos mórbidos, como roupas feitas de pele humana e móveis com ossos. Em 1957, a polícia descobriu evidências chocantes em sua casa em Plainfield. Após o desaparecimento de uma mulher local, os investigadores encontraram crânios, máscaras feitas de pele humana, restos mortais e um vasto arsenal de objetos perturbadores. Gein foi preso e declarado mentalmente incapaz de ser julgado. Ele passou o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico, onde foi submetido a avaliações e tratamento. Ele foi considerado culpado por um assassinato e em 1984 faleceu devido a complicações respiratórias. Os crimes de Edward Gein influenciaram várias obras de ficção, incluindo filmes como O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes, e deixaram um impacto duradouro na cultura pop.
E esses foram os 5 serial killers mais assustadores da história. Me diz aí qual deles é pra você o mais assustador e qual outro serial killer faltou neste vídeo. Se gostaram do conteúdo, por favor deixe o seu like no vídeo para ajudar o canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos sobre serial killers e muito mais sobre o universo do terror. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo do canal Histórias Arrepiantes.